Palavras diárias de Deus. Nos últimos dias, Deus veio principalmente para proferir suas palavras. Ele fala da perspectiva do Espírito, da perspectiva do homem e da perspectiva da terceira pessoa. Ele fala de maneiras diferentes, usando uma maneira por um período de tempo, e usa as formas de falar para mudar as concepções do homem e remover a imagem do Deus vago do coração do homem. Esta é a obra principal realizada por Deus. Porque o homem acredita que Deus veio curar os doentes, expulsar demônios, realizar milagres e conferir bênçãos materiais ao homem, Deus realiza esta etapa da obra, a obra de castigo e julgamento, para remover essas coisas das concepções do homem, para que o homem possa conhecer a realidade e a normalidade de Deus, e para que a imagem de Jesus seja removida de seu coração e substituída por uma nova imagem de Deus. Assim que a imagem de Deus dentro do homem envelhecer, torna-se um ídolo. Quando Jesus veio e realizou aquela etapa da obra, ele não representou a totalidade de Deus. Ele realizou alguns sinais e maravilhas, falou algumas palavras e foi crucificado no final e representou uma parte de Deus. Ele não podia representar tudo o que é de Deus, mas representou Deus ao fazer uma parte da obra de Deus. Isso é assim porque Deus é tão grande, tão maravilhoso e insondável, e porque Deus apenas realiza uma parte de sua obra em cada era. A obra realizada por Deus durante esta era é principalmente a provisão das palavras para a vida do homem, a divulgação da substância da natureza do homem e do caráter corrupto do homem, a eliminação de concepções religiosas, do pensamento feudal, do pensamento antiquado, bem como do conhecimento e cultura do homem. Isso deve ser revelado e purificado através das palavras de Deus. Nos últimos dias, Deus utiliza palavras e não sinais e maravilhas para tornar o homem perfeito. Ele usa suas palavras para expor o homem, para julgá-lo, para castigá-lo e para torná-lo perfeito, para que nas palavras de Deus, o homem venha a ver a sabedoria e amabilidade de Deus e entender o caráter de Deus, para que, através das palavras de Deus, o homem veja as obras de Deus. Durante a era da lei, Jeová tirou Moisés do Egito com suas palavras e proferiu algumas palavras aos israelitas. Naquela época, uma parte das obras de Deus foi esclarecida, mas porque o calibre do homem era limitado e nada poderia completar seu conhecimento, Deus continuou a falar e a trabalhar. Na era da graça, o homem mais uma vez viu parte dos feitos de Deus. Jesus pôde mostrar sinais e maravilhas, curar os doentes e expulsar demônios, e ser crucificado. 3 dias depois disso, ressuscitou e apareceu na carne diante do homem. De Deus, o homem não sabia mais do que isso. O homem sabe tanto quanto lhe é mostrado por Deus. E se Deus não mostrasse nada mais ao homem, então tal seria a extensão da delimitação do homem por Deus. Assim, Deus continua a trabalhar, para que o conhecimento do homem sobre ele se torne mais profundo e para que ele venha a conhecer gradualmente a substância de Deus. Deus utiliza suas palavras para tornar o homem perfeito. Seu caráter corrupto é revelado pelas palavras de Deus e suas concepções religiosas são substituídas pela realidade de Deus. O Deus encarnado dos últimos dias
veio principalmente para cumprir as palavras: a palavra torna-se carne, a palavra vem na carne e a palavra aparece na carne. E se vocês não têm um profundo conhecimento disso, então ainda não serão capazes de ficar firmes. Nos últimos dias, Deus pretende principalmente realizar uma etapa de obra em que a palavra aparece na carne, e esta é uma parte do plano de gestão de Deus. Assim, seus conhecimentos devem ser claros. Independentemente de como Deus opere, Deus não permite que o homem o delimite. Se Deus não realizasse esta obra durante os últimos dias, o conhecimento do homem sobre ele não poderia ir mais longe. Você só saberia que Deus pode ser crucificado e pode destruir Sodoma, e que Jesus pode ser ressuscitado dentre os mortos e aparecer para Pedro. Mas você nunca diria que as palavras de Deus podem realizar tudo e conquistar o homem. Somente experimentando as palavras de Deus você pode falar de tal conhecimento. E quanto mais da obra de Deus você experimenta, mais completo será seu conhecimento sobre ele. Só então você deixará de delimitar Deus dentro de suas próprias concepções. O homem conhece Deus ao experimentar a sua obra, e não há outra maneira correta de conhecer a Deus.